aqui fala o Alan. Hoje, dia 2 de janeiro, né? Então, gostaria de desejar para todo mundo aí um excelente ano novo, né? Que em janeiro, que 2023 seja um ano aí melhor para todos, né? Nesse mercado aí que a gente tem acompanhado, que tem sofrido bastante em 2022. Então, que 2023 seja um mercado melhor aí para todos, tá? Então, vamos lá, começar aqui com a nossa oportunidade de mercado, mostrar ali algumas ações, né, alguns gráficos que estão em pontos importantes ali e que pode ali ter alguma reação na região que se encontra agora, né, durante essa semana, tá? Vou colocar minha tela aqui. Bem, para começar, pessoal, só teria que tomar um pouco mais de cuidado aí com o gráfico do Ibov, né? Que hoje ele está tendo um movimento aí bem forte para baixo, né? Isso aí indica que ele pode voltar para testar mais uma vez esse fundo aí que ele deixou na região dos 100 mil, tá? 101 mil, né? Então ele pode voltar realmente para testar essa região. E se perder por aqui, vai para testar os 96 mil, tá? Vem para testar essa região aqui. Então, isso realmente acaba dificultando ali para quem procura alguma oportunidade na compra, porque a gente sabe que pode acontecer de compras ali sofrerem um pouco mais aí com esse mercado, com possibilidade de continuar nesse movimento de queda. Tá? A Ibov ainda tem esta cara, né, de que ainda pode ir lá no movimento de queda e já está vindo aqui para testar esse fundo dos 100 mil, tá ok? Reparem que ele reagiu justamente na região de retração de 50%, né? Se eu traçar o movimento aqui, uma linha de retração do fundo até o topo, ele bateu nos 50% e teve uma forte reação para baixo, pensando no dia de hoje, né? Certo que você pode ter ali a ver com com o próprio pronunciamento, né, do governo aí durante a posse, né? E isso aí pode ter dado uma estressada no mercado, tá? Então vamos acompanhar, acho que ainda é muito cedo, né, para afirmar qualquer coisa. Acho que olhando este gráfico ali, dá para ver claramente que ele está fazendo um teste desse fundo, né? Um teste aí dessa região de 101 mil, 102 mil, então tem que acompanhar para ver como que vai acontecer, como ele vai reagir, tá? Quando eu vou para tempos gráficos menores, por exemplo, uns 120 minutos, eu vejo ali que o Ibov está chegando num ponto importante, né? Eu até havia traçado na semana passada uma linha pegando esses últimos topos aqui de Bovespa e ele havia rompido e agora está voltando para testar essa mesma linha que ele rompeu, né? Então ele rompeu e agora está voltando para testar. Do jeito que ele está vindo aqui, eu imagino que ele vai conseguir, que ele volta para baixo dela e realmente vem para testar esses fundos, inclusive voltando, podendo ir ali nos 96 mil, que é aquela região de fundo anterior, tá? Inclusive seria o alvo, né? Pelos 120 minutos a gente tem uma linha vermelha aqui na resistência e o alvo dela é aqui embaixo, tá? Então vamos ficar de olho. Acho que Boff ali a probabilidade, né, o movimento ali mais provável no momento seria justamente o teste do 101, 102 mil e se perder alvo até a região de 96 mil. Caso o Ibovespa não venha perder esse 101 ou se por um acaso ele já começar a segurar por ali, né? Quem sabe em cima dessa mínima 34, ainda temos uma chance no curto prazo dele tentar ainda mais uma pernadinha aí, quem sabe buscando aqui essa região de topinho anterior no 113.500, tá? Não é o cenário que eu vejo ali como mais provável no momento. Ele está vindo forte para baixo. Eu entendo que ele pode continuar na queda e se continuar na queda volta para testar essa região de 101.500, tá? Então, é o que eu vejo aí para o Bovespa, uma cara ali de que realmente ainda cai um pouco mais aí nos próximos dias para testar de novo aquela região de 101, 102 mil, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar. Bem, dólar, pessoal, ele segue na mesma leitura de algum tempo, né? Respeitando faixa verde, respeitando faixa vermelha, né? A gente chamou a atenção que ele estava numa região ali de faixa verde semana passada e ele já está voltando aqui para testar um ponto aqui importante, que já é essa primeira faixa aqui de resistência, tá? No curtíssimo prazo, na região de 5.400, né? Então, chegando na região de 5.400, tome cuidado, porque é um ponto que ele já pode começar a bater cabeça, quem sabe testar mais uma vez a região dos 5.180, tá? Caso venha romper, aí ele já abre alvo novamente ali para aquela região dos 5.580, tá ok? Bem, vamos lá. Além do dólar, eu separei aqui alguns ativos, né, que eu considero que estão ali interessantes, né? Um deles é Prio 3, na verdade, o Prio 3 já veio chamando a atenção desde o dia 12, né? A primeira vez que eu chamei a atenção em Prio foi do dia 12,
tá? Então foi aqui atrás e ele reagiu bem, né, pessoal? Então imagina aí, ó, do dia 12 até agora, ele já subiu cerca de 10%, tá? Só que assim, eu ainda vejo que Prio 3 rompendo essa região de topos anteriores, ele ainda pode continuar esse movimento de alta, inclusive renovando o topo, tá? Eu entendo que o Prio 3 ali tem possibilidade de ainda continuar nesse movimento de alta. Não é um ponto muito interessante ali para se pensar em compra. Por quê? Porque é uma região de topos anteriores, né? E aí ele tende a ter dificuldade, pode ser que ele bata a cabeça, venha testar de novo aqui essa região de fundos, né? Então isso realmente dá um pouco ali de preocupação em entrar aqui, né? Você fica um pouco mais receoso de entrar nesse ponto, porque já está um pouco mais esticado. Mas de qualquer forma, é um excelente gráfico. E eu entendo que se Prio 3 romper esta faixa aí de 37,50, ela tende aí, quem sabe, a dar continuidade e renovar topo, tá? Se por um acaso alguém já tiver comprado lá desde a região do dia 12, só fica atento aí na reação na região de 37,50, né? 37,50 aí eu acho que é um ponto que vale a pena acompanhar. Mas, de qualquer forma, o Prio 3 considera um gráfico bem interessante aí, rompendo topinhos anteriores, possibilidade de continuar neste movimento de alta, tá? Até se você pegar aqui o gráfico semanal de Prio 3, né? Dá para ver que é um gráfico bem interessante ali acima de linhas verdes, fez topo de continuação pelo ROC, então eu entendo que pelo semanal ele ainda pode continuar esse movimento de alta aí, tá ok? Deu uma esticadinha, né? O ideal seria ter entrado ali mais próximo de quando a gente comentou pela primeira vez, por volta do dia 12, e aí já estaria pelo menos ali com uns 10% na operação, e aí só aguardaria para ver se ele vai romper, tá? Mas de qualquer forma, volto a repetir, considero um gráfico bem bonito esse gráfico de Prio 3, tá ok? Próximo que eu vi aqui que eu achei interessante foi VEG3, que também é outro. Esse aqui eu já chamei a atenção no dia 19, né? Então, no dia 19 foi quando eu trouxe aqui para a gente observar nas oportunidades de semana. Então, foi mais ou menos por aqui. Cadê? Dia 19 foi por aqui, nesta região. Vamos lá, pessoal. VEG3 eu acho um gráfico interessante, mas ele bateu cabeça num ponto importante no tempo gráfico menor. Se você for lá nos 120 minutos, e traçar uma retração, né? Pegando este fundo, vamos lá, pegando este fundo até este topo, repare que VEG3 chegou nos 50% e está tendo uma certa dificuldade por aqui, tá? Eu não entraria agora, tá? Eu acho que VEG3, olhando esse gráfico de 120 minutos, ele tem uma possibilidade de voltar para testar mais uma vez essa região aí dos 35,60, mas chegando por volta dos 35,60, não perdendo este fundo, não perdendo esse suporte laranja aqui, nós podemos ver algo parecido com isso para a VEG e quem sabe uma volta aí para testar essa região de 42,27, tá? Gosto bastante do gráfico de VEG, o único detalhe é que ele ainda pode fazer mais um testinho de fundo, né? Deu uma baita de uma pernada de alta aqui, voltou numa região de retração, tá certo que uma retração que não é muito profunda, né, uma retração de 38% mais ou menos, é por ali, né, se eu pegar nesse fundo aqui daria 38%. Mas de qualquer forma fez uma reação importante, se não renovar fundo ali no teste do fundo, no teste dos 35,60, considera um candidato interessante aí para quem está procurando ali bons candidatos, né, em pontos importantes. Acho que VEG é uma delas aí também. Outro que a gente falou semana passada, né, dia 19, desculpa, foi a Petro Recôncavo e esta aí, no caso, do bem, né? A gente estava chamando a atenção dela no dia 19 também, foi por aqui. Ela estava testando esse fundinho anterior, ela não fez novo fundo e deu essa puxada forte para cima, né? Então, imagina que entrou, por exemplo, no dia 20 ali, no final do dia, já estaria com 13% na operação. Neste ponto que Petro Recôncavo se encontra agora, tem que tomar cuidado, porque também é um ponto de retração dessa última pernada de queda, né? Então, só ficar de olho aí, porque ele pode acabar batendo cabeça. E para quem já está comprado, só ficar de olho caso ele realmente comece a voltar muito mais aqui, tá? Eu acho que o ideal, né, para quem já está na operação, seria não deixar ele voltar muito abaixo aí dessa região de topo aqui que ele rompeu, né? Ele rompeu esse topo aqui dos 31,26. A ideia seria ele já começar a segurar aqui na segunda linha verde e ir lá para testar a região de 35, 36. Tá? Se começar a voltar demais, toma cuidado, porque ele volta tudo de novo para testar a região de 27,50, tá ok? Bem, vamos lá. Então, esses foram o que eu já vinha comentando nos últimos dias, né? Agora eu vou falar de outros aqui que eu pesquisando, né? Achei hoje ali em pontos importantes também, apesar de ainda entender que eles podem continuar caindo, tá, pessoal? O mercado ali, a gente viu que o Ibovespa tem possibilidade de buscar lá os 95, 96 mil. Se isso acontecer, acredito que
a compra pode sofrer um pouquinho mais, né? Então a oportunidade de compra pode dar um pouco mais de trabalho, tá? Primeiro ponto, o NIP 6 voltou para uma linha de tendência, se você traçar aqui pegando os últimos fundos, né? Região de suporte pela mínima 305, mas ainda segue no curto prazo fazendo seu padrão de topos e fundos descendentes. Então, enquanto o NIP 6 mantiver esse padrão de topos e fundos descendentes, difícil ainda a gente procurar aqui alguma coisa na compra, tá? Mas o ponto aí eu considero um ponto bem interessante. Se por um acaso ele começa a segurar por aqui, faz um teste do fundo, não faz novo fundo e vira para cima, pode ser um candidato ali visando novamente um teste ali daquela região de 111, 110, tá? Então, por enquanto, Prio 3 no curto prazo para baixo, mas chegando em ponto de suporte importante. Vamos acompanhar. Semana que vem a gente dá uma olhada para ver como que ela ficou também, tá? Acho que vai depender bastante aí do que o mercado vai fazer aí durante a semana. Vamos dar uma olhada em Kepler, KEPL3, é outra que eu considero que chegou no ponto ali que vale a pena ficar de olho, né? Deixa eu só dar uma limpada aqui nos desenhos dele. Pronto, vamos lá. Bem, pessoal, então o Kepler também é um gráfico que eu acho bem interessante aí no ponto que ele está. Deixa eu ver se tem uma linha de tendência aqui. É mais ou menos, né? Se eu pegar aqui exatamente nesse fundo, ele ainda está um pouco mais para baixo. Pode ser que ele ainda venha buscar, inclusive, esse suporte 305, tá? Mas, de qualquer forma, é um gráfico que eu considero interessante também. Tem 3 linhas verdes alinhadas para cima, tem uma linha vermelha. Eu, inclusive, já ficaria até de olho no teste desse fundo, tá? Se por um acaso ele vem para testar esse fundo, não fizer novo fundo, né? Algo parecido com isso, ficar um pouco mais lateral e escapa essa linha vermelha, começa a ficar acima dela, pode ser aí o início de volta, né, para testar esses topinhos anteriores. Então ele poderia fazer aqui um movimento para testar esse primeiro topo, depois volta para testar esse segundo topo aqui na região de 22,40, com possibilidade de voltar para testar topo lá na região de 25 e 30 mais ou menos, tá? Então também considero que está numa região importante, não compraria agora porque ele ainda segue o seu padrão de topos e fundos descendentes no curto prazo, né? Vocês conseguem ver aqui desenhando no preço que ele ainda está caindo, mas a partir do momento que ele não faz novo fundo e já vem rompendo o topinho anterior, pode ser um candidato para tentar pegar um primeiro alvo aqui, primeiro alvo aqui, na região de 22,80, e se romper, aí vai lá para testar os 25,30, né, que seria justamente o topo dele ali, tá ok? Então, ficar de olho, porque Kepler também considero um candidato importante aí para a gente ir acompanhando, beleza? Bem, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, né, para ver ali o mercado americano. Vamos lá, deixa eu só tirar aqui essa mensagem. Beleza. Pessoal, o S&P 500 ele ainda segue naquela região de retração de 50%, né? Repare que ele bagunçou bastante a semana passada nesta faixa, né? Então ele chegou aqui nos 3.800, foi lá para testar a região de 3.900, né? Que é essa linha horizontal, mais ou menos, né? Que é justamente os fundos que ele rompeu, né? Quando fez esse movimento mais forte para baixo, veio buscar a região de retração. Então ele ficou um pouco mais lateral aqui, tá? Do jeito que ele está, a gente tem que acompanhar. Ele não tem, assim, não está querendo aí perder essa região de 50% de retração. Existe uma possibilidade aí no S&P 500 de iniciar um movimento de onda 3 para cima, né? Onde tudo isso aqui seria uma onda 1, desde o fundo de outubro até o topo de dezembro. E esse movimento de correção até a região de 50% seria um movimento de onda 2, e aí um terceiro movimento de onda 3 poderia ser iniciado em seguida, onde eu teria como os primeiros alvos o teste da região de 4.100, e se ele romper, 4.200 e 4.300, que são topos anteriores, tá? Então, S&P 500 está no ponto importante, vamos acompanhar como ele vai reagir por aí. No momento, olhando o curto prazo, eu entendo que ele pode tanto iniciar esse movimento de onda 3 para cima, como se ele perder a região dos 3.750, 3.760, que é esse fundinho anterior, ele volta para testar a região de 3.500, que é justamente o fundo de outubro, tá? Então, para acreditar nessa onda 3 aí que eu comentei para vocês, essa possibilidade de onda 3 aí para cima, o S&P 500 ele precisa ficar acima desses 3.900, ficar acima desses topinhos anteriores que ele deixou aqui, tá? Então, abaixo dos 3.900, eu ainda acredito que ele pode continuar esse movimento de queda ou continuar lateral, como ele está fazendo agora.
Ou então, se ele ficar acima dos 3.900, aí eu entendo que realmente pode ser essa onda 3 para cima, tá? Então, acima de 3.900, S&P 500 tende a iniciar um movimento de alta, né? Até 4.100, quem sabe até 4.300. Abaixo de 3.900, eu entendo que ele fica ou lateral, como ele está fazendo agora, né? Andando de lado. Deixa eu tirar essa retração aqui. Então, fica de lado, como ele está fazendo isso daqui, né? Do jeito que ele está andando agora. Ou então, se ele perder essa região de 3.750, ele volta para testar a região de 3.500, que é justamente o fundo de outubro, tá? Ele poderia voltar para cá, essa região aqui, para testar esse fundo de outubro, tá ok? Então, S&P 500, num ponto importante de retração, 50%, mas no momento aí andando de lado. Vamos dar uma olhada no Bitcoin também, BTC USD, gráfico diário. Bem, o Bitcoin está parado, né? Ele deu uma parada aí nessa região da primeira faixa verde, né? Depois que ele bateu cabeça lá nos 38% de retração, ele veio para testar aqui essa região de fundinhos anteriores nos 16.700, né? Estava meio lateral por ali, e ali ele ficou lateral, né? Ele começou a ficar parado, está numa faixa de linha vermelha, tá? Bem, vamos lá. Ainda vejo o Bitcoin como mais provável, né? Ele ainda continua nesse movimento de queda e quem sabe buscar aqui a região de 16.000 a 15.500, tá? Mas no curto prazo, né? Vocês conseguem perceber que o Bitcoin está com muita dificuldade ali de perder fundinhos anteriores, né? Ele toda vez que ele tenta romper ali, ele acaba voltando, né? E foi o que ele fez mais uma vez. Então vamos lá. Ele perdeu aqui esta faixa, né, essa região aqui de 16.500, mais ou menos, fez esse movimento, chegou próximo ali da região dos 16.250, né, que é onde ele deixou esse pavio no gráfico de 2 horas, mas logo em seguida já reagiu, tá? E repare que assim, ó, o Bitcoin no gráfico de 2 horas, no curto prazo, já está começando até a fazer aí topos maiores que os topinhos anteriores, tá? Tá testando uma linha vermelha, né, uma região de resistência, tem que acompanhar como ele vai reagir por aqui, mas caso o Bitcoin voltando para testar de novo aí a região dos 16.500, não fazendo um novo fundo e virando para cima, tome cuidado, porque eu acho que ele pode iniciar um movimento de alta ali um pouco maior aí nos próximos dias. O primeiro alvo que eu colocaria, caso ele faça isso, seria justamente o teste aí dos 17, né? Por que 17? Porque é uma retraçãozinha aqui dessa última queda. Então, se você traçar aqui do fundo até o topo, deixa eu só puxar aqui, traçar do fundo até o topo, os 17% dá mais ou menos ali, ó, tá? 17, desculpa, os 17 mil dá mais ou menos ali nos 38%. Se ele romper essa região de 38%, o próximo alvo seria ali os 50% dos 17.300. Aqui eu acredito que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, tá ok? Mas também tem um outro detalhe, quando eu coloco no gráfico diário, vamos lá. Repare o seguinte, né? O Bitcoin ele tem aqui meio que um canalzinho que eu desenhei, né? Pegando os últimos topos e os últimos fundos, e ele está exatamente no meio do canal. Qual que é o problema aqui? Ó? Repare que ele fez aqui um movimento de repique, tá voltando aqui para testar uma região de retração dessa pernadinha de alta, né? Então, se eu traçar aqui uma retração deste topo até o fundo, ele veio ali no 618, né? 618, e ele não está conseguindo perder esse fundinho anterior, tá? Então, ele está meio ali que pode ser aqui meio como se fosse um fundinho duplo aqui desse movimento aqui que ele fez, né? No curtíssimo prazo, se fosse olhar nos 120 minutos. Isso aqui pode ser, por exemplo, um fim de uma onda 2, né? E se ele lançar uma onda 3, ele volta, inclusive, para testar esse topo do canal, que vai dar mais ou menos ali naquele topo anterior dos 18.300. Então, eu estou chamando a atenção, porque se alguém estiver em operações de venda, né? Pode operar mercado futuro e tal na operação de venda, ficar de olho, porque se ele segurar por aqui, podemos ter esse movimento de alta, né? Um repique. Não quer dizer que ele vai estourar para cima, que vai iniciar uma tendência de alta, nada disso. Mas ele pode, por exemplo, voltar para testar esses 18.300, né? Isso aí, para quem estiver vendido, pode ser que atrapalhe ali as operações de venda, tá? Então, ficar atento ali, né? Principalmente com questão de gerenciamento de risco, caso isso venha a ocorrer. Bitcoin está com muita dificuldade de perder 16.300 e hoje ali com uma cara de que pode ainda dar mais uma puxada para cima. Vamos acompanhar, tá ok? Gráfico de Ethereum, né? Então, vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, ETHUSD. Mesma situação, né? Ele segurou na retração de 38%, para quem não lembra, se traçar uma retração deste fundo até o topo, ele veio aqui nos 38%, segurou nesta região, fez esse movimento forte de queda, tá? Inclusive perdeu, né, esse primeiro fundo,
foi no segundo fundo, na segunda faixa verde, e a segunda ele não está conseguindo dar continuidade, tá? Reparem que ele veio para testar, né, essa primeira faixa verde aqui como uma resistência, né? Então ele foi lá, bateu cabeça, ficou meio de lado, mas aí voltando para testar fundo, ele não quis renovar fundo. Tomar cuidado também, porque Ethereum, caso comece a fechar acima aí de 1.230, ele também pode voltar para testar esse topo do canal de baixa, tá? E isso aí, né, a gente entende que pode, se alguém estiver do lado da venda, tomar cuidado, porque você pode trazer ali um stop, enfim, pode acabar atrapalhando a operação, tá? Então, mercado cripto segurando no teste de fundo, segurando em região de suporte de curto prazo, pode ser que nós tenhamos ali um repique, pelo menos para testar uma resistência, testar uma linha de tendência, testar um topo anterior, né? E aí sim, quando ele volta nesses pontos de resistência, vamos ficar de olho, porque pode ser um ponto importante onde ele tenha dificuldade, tá ok? Então é isso, pessoal. São as oportunidades aí que eu identifiquei aí para a gente ficar de olho durante a semana, né? Vamos acompanhando todo dia. Semana que vem a gente traz aqui novas oportunidades para ver como que o mercado ficou. Aqui na descrição do vídeo, né? Só lembrando, tem o link ali da Wise Investimento. Então, para quem quer diversificar um pouco mais aí os seus investimentos, não ficar somente na renda variável, né, bolsa, cripto, enfim, mercado americano, quer diversificar um pouco mais, renda fixa, fundos imobiliários, quer saber um pouco mais sobre previdência também, entra no link, coloca ali o seu nome, seu e-mail, seu telefone, e um especialista da Wise entrará em contato para oferecer o melhor produto e serviço de acordo com o seu perfil. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui, e semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma oportunidade de mercado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.